Chegamos na nossa terceira aula e aí agora a gente vai começar a cadastrar as nossas receitas, tanto o modo de preparo, o que a gente utiliza na receita, nessa aba aqui que vocês vão ver como receita e o nome de uma receita. Aqui, por exemplo, eu deixei como massa de panqueca de aipim, mas vocês conseguem editar. Para vocês renomearem, vocês clicam com o botão esquerdo do teu computador e vai aparecer, por exemplo, renomear. Aí eu consigo receita e, por exemplo, panqueca de aipim. E dá o Enter. Assim vocês conseguem fazer a edição e renomear essa receita que vocês querem criar ou mesmo alterar da planilha que vocês estão acessando daí. E aí, como nas outras páginas, a gente consegue alterar todas as partes que estão em branco. Aqui, por exemplo, a gente tem massa de panqueca de espinafre ou massa de panqueca de aipim, o nome que for do teu produto, de forma automática a precificação aqui da receita já vai alterar, tá? A gente tem também os botões nessa página para te levar no cadastro de ingrediente, cadastro de receita ou cadastro de SKU, só para você ter uma facilidade toda vez que precisar, por exemplo, eu esqueci de cadastrar um ingrediente. Eu venho aqui, ele já vai me levar no cadastro de ingrediente de uma forma mais rápida, tá? Ao invés de você ter que ficar procurando toda vez que tiver uma receita e precisar de utilizar esse cadastro de ingredientes. E quando a gente faz aqui, eu vou dar um zoom para vocês verem. Aqui, todos os ingredientes a gente não precisa editar igual a gente fez lá no cadastro de ingrediente. Logo quando você seleciona, isso daqui é uma caixa de seleção. E aí vocês conseguem clicar nessa setinha do lado e procurar o ingrediente que você cadastrou lá. Eu vou colocar, vamos lá, cebolinha mesmo. Maria, mas eu não utilizo 10 gramas de cebolinha nessa receita, eu utilizo 5. Vocês vêm e arrumam. De forma automática, com base no preço que você colocou lá por quilo ou embalagem, como você cadastrou, a quantidade que vem naquela embalagem, a gramatura dela, se é grama, unidade, enfim, ela já vai me dar o custo. Isso não precisa ser alterado, tá? E isso de todos os ingredientes, ó. Todas as caixinhas de seleção que vocês clicarem, tem a setinha do lado e aí vocês conseguem pesquisar o alimento. Aí aqui, a gente tem, por exemplo, com base nessa receita que eu já deixei aqui para vocês pronta e com base no que vai nela, ele já me deu o custo da receita. Essa receita me custa R$ 7,55 com base nos ingredientes que eu cadastrei. Com base nesse preço que a gente já tem de R$ 7,55 da receita, a gente precisa agora calcular o rendimento dessa receita. Para massa de panqueca, eu gosto de calcular os discos, porque geralmente ela rende ali 10 discos, 13 discos, enfim, por receita, do que calcular por grama. Fica mais exato quando a gente calcula com base nos discos, porque vou dar um exemplo para vocês. Cada disco geralmente tem uma gramatura diferente. Então, quando a gente vai pontuar isso para ter o preço do produto final, ele pode dar um valor muito diferente do que se a gente calcular por unidade. E aí, essa receita minha, que custa R$ 7,55, me rende 13 unidades. Aqui eu estou utilizando o 13 porque é o 13 de unidade. Mas se ela me render, por exemplo, 0,500 gramas, a gente sempre utiliza a unidade de medida, 0,500 gramas. Ou aqui vai, como a gente está usando unidade, eu vou deixar 13. Se vocês quiserem utilizar o tempo de preparo da receita para cálculo de vocês, vocês podem só mudar aqui. Isso não vai impactar na nossa precificação, tá? A gente tem a aba de custo extras. Se tiver algum custo além daquele dos ingredientes, você vem e altera aqui, por exemplo, R$ 2,00, R$ 5,00, enfim. Isso é só se vocês tiverem, tá? Aí, logo aqui embaixo, a gente tem o preço de receita por quilo, mas logo, por quilo se a gente estiver utilizando a unidade de medida de grama. Como a gente aqui na massa de panqueca, a gente está utilizando unidade, então cada unidade está saindo 58 centavos. Por exemplo, se eu mudo aqui e boto R$ 5,00 de custo extra, a minha unidade vai para
97 centavos. Mas como a gente não tem, a gente deixa zero. E aí, esse preço aqui, a gente vai fazer o cadastro de receita. Logo aqui embaixo, a gente consegue colocar todo o modo de preparo descrito nessas células. A gente tem bastante célula aqui para vocês cadastrarem o modo de preparo de vocês. Porque se vier, por exemplo, Maria, eu quero imprimir essa receita, esse modo de preparo para deixar para minha funcionária, para o meu gestor, minha gerente, enfim, ter um controle, conseguir liderar, vocês conseguem imprimir de uma forma de PDF, enfim, já vai estar tudo anexado aqui. Tanto o rendimento, qual é a receita e qual é o modo de preparo, tá? Como a gente tem esse preço aqui por quilo unidade e a gente já sabe que uma unidade custa 0,58 centavos, a gente vem nessa aba de cadastro de receita. Mas aí a gente vai ver isso na próxima aula. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha ficado bem explicativo. Sempre lembrando que todas as células em branca são editáveis para não mexer nas outras células, para a gente não ter alteração na planilha nem no valor final e isso não impactar toda a tua ficha técnica do produto.